Olá pessoal, tudo bem? Vamos então conversar hoje um pouco sobre espectroscopia de absorção, ou seja, talvez seja a ferramenta científico-tecnológica assim que mais fez o ser humano avançar em termos de estudos, né, sobre a interação entre as partículas, né, moléculas, né, átomos com a luz, né? Então, praticamente a interação entre a matéria e a luz vai se dar por meio de absorção de fótons pela eletrosfera ou pelas ligações químicas, né, com diversos efeitos. Então, vamos falar então hoje sobre a absorção que se dá por meio de elétrons, eletrosfera de átomos, e a espectroscopia vibracional, que é um pouco mais complexa. A literatura é muito extensa. Aqui nós temos alguns livros aí, né, dos mais importantes, assim, mais modernos que tem na data da publicação desse vídeo. Então a gente pode usar, por exemplo, a espectroscopia de absorção por infravermelho, né, que seria a mais utilizada na farmácia, na tecnologia de alimentos, na microbiologia, no teste assim de medicamentos, na análise de matéria orgânica, assim, tipo gorduras, proteínas, né, e outros, né, ácidos orgânicos, álcoois, etc. Então a gente tem todo um conjunto aí de livros que mostram a técnica, né? Então isso praticamente é uma parte muito extensa, né? E o leitor pode se especializar praticamente no que quiser, tá? Aqui nós temos, por exemplo, né, uma fenda, tá? Que colima a luz que vem de uma fonte luminosa. Essa fonte luminosa contém diversos átomos e esses átomos têm as eletrosferas, que são caracterizadas daí, né, os elétrons mais externos da eletrosfera. Eles vão fazer efetivamente um salto quântico, né, entre os níveis e subníveis de energia, pelo fato de estarem vinculados ao núcleo. Então, a gente colocando, por exemplo, uma fonte de energia, tipo um plasma, tipo até mesmo colocar fogo, né? Ou então uma descarga elétrica, e vocês vão ter a excitação desses elétrons mais externos. Então, esses elétrons vão absorver essa energia, né? Que é praticamente eletricidade, praticamente calor, principalmente calor mesmo. Faz um salto externo quando ele retorna espontaneamente para sua posição original, ele vai emitir luz, né, com energias típicas dessas transições. Passando por uma fenda, nós vamos ter linhas, né? E essas linhas daí são colimadas passando por um prisma de vidro, né? Outro elemento que eu vou falar daqui a pouco. Mas historicamente, para entender essa espectroscopia, nós temos espectroscopia de prisma. Daí temos uma placa aqui, né, fotossensível, que registra as linhas espectrais. Hoje em dia essa placa fotossensível ela foi substituída por matrizes assim, né, de câmera, né, sistemas, por exemplo, de CCDs, né, que seriam o Charged Coupled Device, dispositivos de cúpulas carregadas, seria praticamente o nome, né, que seria lido na forma de eletrônica, assim como tem uma câmera fotográfica que tem uma matriz CCD que vai fazer essa linha. Então é um componente eletrônico que tem centenas assim de pixels em uma direção ou outra, tá? E capta daí a imagem. Então a imagem dessas raias, quando é dispersado, né, o processo se chama dispersão da luz, é separado nas componentes. Então, historicamente, a gente vê que para gases, por exemplo, onde passa uma faísca elétrica, vocês vão ter o hidrogênio com algumas linhas, né? Uma linha vermelha, que é a linha alfa, né? Depois vocês vão ter uma linha assim mais tipo azul esverdeada, que é a linha beta. Depois vocês vão ter as outras linhas, que seria violeta e roxo. Então, o hidrogênio tem poucas linhas, mas serviu historicamente para poder definir, né, a estrutura eletrônica daí dos materiais. Depois a gente tem o hélio, né? O hélio daí apresenta 2 elétrons, então o número de possibilidades aumenta. Tá? Neônio tem mais elétrons livres ainda, então os elétrons mais externos fazem mais configurações de transições por mais níveis, e mercúrio também chega ao ponto que as linhas são tão próximas que formam bandas em vez de ser efetivamente linha.
Esse gráfico que está aqui é o índice de refração em função do comprimento de onda. Tá? E o que a gente percebe é que se a gente coloca um prisma, por exemplo, de cristal ou de vidro, tá? O índice de refração ele vai cair rapidamente entre aproximadamente 200 nanômetros e uns 780 nanômetros. Mas mais entre, por exemplo, 150 nanômetros e 600 nanômetros. Então, entre a cor violeta, passando aqui pelo azul, passando pelo amarelo, passando pelo laranja e o vermelho, 680 nanômetros é mais ou menos vermelho, vocês veem que vocês têm diferenças de índice de refração, ou seja, em cada cor da raia, vocês vão ter uma dispersão angular proporcional à cor da raia. Então, praticamente, o que a gente vai ter é que comprimentos de ondas longos sofrem menos dispersão, enquanto que comprimentos de onda mais curto do espectro visual sofrem mais dispersão. Então, na prática, o que a gente vê é que a luz vermelha ela passa sem praticamente pouca alteração, e à medida que a gente vai na direção, por exemplo, da cor amarela, verde, violeta e azul, vai tendo cada vez mais dispersão. Então, a raia, por exemplo, que é a de cor vermelha, ela passa com pouca alteração. Vai parar aqui, por exemplo. Enquanto que a violeta, que seria uma compostos de fótons mais energéticos, estariam nessa parte do espectro, em torno aí de 300, 280, 300 nanômetros, tá? Ela passaria com mais dispersão. Então, tende a ser fótons mais energéticos vão passar daí, né, correspondendo a ondas eletromagnéticas de frequência mais alta, tem mais dispersão. Consequentemente, comprimentos de ondas mais curtos vão apresentar mais dispersão. Só o que a gente enxerga aqui, ó, que todos os tipos de vidros, tá, eles, a partir de 800 nanômetros, eles praticamente, o índice de refração é constante. Isso significa que se eu vou querer decompor, por exemplo, uma luz infravermelha, onde o comprimento de onda é maior que 800 nanômetros, o prisma praticamente não vai desviar absolutamente nada em função da frequência. Então o prisma de vidro ele deixa de ser um bom método e não é mais um elemento dispersor, tá? Porque daí, independente, por exemplo, se eu tiver aqui 800 nanômetros, né, 1000 nanômetros, 1200 nanômetros, 1400 nanômetros e 1600 nanômetros, tá? Eles vão parar tudo no mesmo lugar aqui da placa fotográfica. Então, dispersão para o material transparente não é uma coisa muito boa assim de se pensar, tá? Historicamente funcionou, mas quando a gente quer explorar o infravermelho, onde realmente tem muita química acontecendo, né, muita físico-química acontecendo, daí não funciona. Então a gente esquece essa técnica, porque essa técnica ela não é boa, tá? E a gente parte para outras técnicas, né, usando redes de difração, que eu vou explicar daqui a pouco. Espectroscopia ela pode ser, né, de absorção ou emissão. A absorção é quando dá uma energia, que é justamente o que o próprio nome diz. As estruturas assim internas da molécula, tipo eletrosfera, tipo orbitais, etc., vão tender a absorver parte da energia, e essa energia pode ser transferida, né, pode funcionar como uma fonte de calor. Então vai esquentar o material, por exemplo, e o material vai absorver essa radiação luminosa. Essa é uma das possibilidades, tá? Então, quando a gente tem a absorção, tu normalmente coloca uma distribuição de luz que tem um formato conhecido. Então, por exemplo, pode ser uma lâmpada incandescente, tá? E daí vocês vão ver a presença de que em determinados comprimentos de onda, correspondente à diferença dos níveis da transição, a luz vai reduzir em intensidade, porque os elétrons vão pegar, né, os elétrons vão, obviamente, capturar essa radiação, tá, e vão dispersar na forma de outras formas de energia, que não é, obviamente, a da lâmpada. Então, a luz da lâmpada vai apresentar umas manchas de absorção, né, umas raias de absorção, como essa figura mostra. Se eu tiver, por exemplo, numa forma gasosa e não tiver, por exemplo, uma lâmpada mandando energia, simplesmente eu mando energia
usando uma forma que não emita luz, por exemplo, uma faísca elétrica, né, ou até mesmo, né, sei lá, aplica um raio-x, por exemplo. O raio-x ele não é uma luz visível, então não tem esse espectro aqui, né, mas ele tem energia suficiente para fazer fluorescência. Então, na fluorescência, vocês vão ter a presença de linhas espectrais, aonde os elétrons vão assumir um nível mais alto e vão retornar, aí dando a emissão pura. Então, em geral, por exemplo, quando vocês têm essa emissão, é porque houve uma translocação da energia de uma outra forma que é invisível para uma forma que é visível. Enquanto que no espectro de absorção, vocês têm a translocação da energia de uma forma que é visível para uma outra que também é visível. Tá? Visível não necessariamente pelo olho humano, pode ser visível simplesmente por meio de algum instrumento eletrônico que tenha uma sensibilidade espectral ampliada com respeito ao olho humano. O olho humano vai enxergar entre, sei lá, aproximadamente 250 nanômetros até uns 780 nanômetros. Se eu estiver trabalhando ultravioleta, o olho humano não enxerga. Se eu estiver trabalhando em infravermelho, o olho humano também não enxerga. Mas é possível fazer dispositivos de imagem usando câmeras digitais ou filmes fotográficos, né? Antigamente se usava mais isso, né? Agora são câmeras digitais praticamente que fazem todo esse serviço. A câmera digital vai ter um certo ruído, então para reduzir esse ruído normalmente pode-se esfriar ela usando junção Peltier, que esfriaria ali até uns 20 graus negativos, né, em princípio, ou então líquidos criogênicos, como por exemplo oxigênio líquido ou nitrogênio líquido, na faixa aí abaixo de 150 graus centígrados negativos. Então, eu falei que o prisma não funcionava mais, assim, para radiação infravermelho, que praticamente é onde a gente pode construir daí toda uma estrutura de análise, né, de medicamentos ou de substâncias de interesse, substâncias orgânicas assim, de interesse, como biomoléculas, né, ou então proteínas ou coisa parecida. Então a gente usa uma coisa chamada rede de difração. Rede de difração simplesmente é uma espécie de espelho onde você fez múltiplas linhas assim, tá? Então essas linhas são espaçadas, né? Várias linhas espaçadas, linhas de profundidade ou linhas assim. E essas linhas têm uma separação entre elas comparável ao comprimento de onda do que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver uma fonte luminosa que passa por um sistema de colimação até fazer passa por fendas, por exemplo, até fazer uma fenda, para fazer uma linha, a linha justamente aparece por causa que o que foi colimado é uma fenda. Se eu colocasse um orifício aqui num colimador, seria bolinhas, né, em todas as direções. Então ocorre um fenômeno daí, né, de separação, porque ocorre daí a interferência, que vai depender do comprimento de onda. Em geral, a luz que passa perpendicular ao plano dessa rede de difração, tá? Que tem mais ou menos mostrando assim, a estrutura de um espelho. Aquilo que é central, por exemplo, né? Que no caso um feixe de uma linha colimada de luz branca, ela vai continuar sendo luz branca. Então ela é refletida na direção zero como sendo luz branca. Então a luz branca que é incidente, tá? Aqui ela vai ser refletida com esse máximo central que chama m igual a zero de ordem zero, tá? E ela não vai ter alterações de comprimento de onda, tá? Então não vai existir dispersão, tá? Porque para ordem zero não existe dispersão proporcional ao comprimento de onda para esse tipo de estrutura, dispositivo físico daí. Então a gente tem, por exemplo, o m igual a zero, não sofre alteração, mas para os máximos de interferência adjacentes, tipo m igual a 1, m igual a 2, vocês vão ver que existe uma separação da luz branca em suas cores. Tá? E isso significa praticamente que para a primeira ordem, segunda ordem, que pode ser tanto numa direção como na outra, vai depender do ângulo aqui, tá? E tecnicamente, primeira ordem e segunda ordem, vocês vão ter mais dispersão. A dispersão em primeira ordem tem uma amplitude angular menor que a de segunda ordem, né? Então esses de segunda ordem separam mais aí os comprimentos de onda. Só que como a energia, a intensidade da luz que vem nessa direção separa em todos esses máximos, né?
muita energia é perdida por essa ordem zero, né, que a luz passa sem sofrer alteração, tá? E na segunda ordem também é perdido porque vocês têm que foi perdido parte da intensidade da onda que foi transmitida de ordem zero, depois de primeira ordem nas duas direções, segunda ordem nessas outras duas direções e assim por diante. O número de ordens é mais alto, vai terceira, quarta, quinta ordem, tá? Que praticamente a gente não consegue usar isso na prática. Tá? Não posso botar um detetor em terceira, quarta ordem porque fica difícil de construir. Tá? Então, normalmente a gente usa a primeira ordem mesmo, tá? E lembrar daí que muita da intensidade da luz é jogada fora. Tá? Então, isso significa que às vezes vocês podem disponibilizar, por exemplo, a luz que vai gerar o espectro é provavelmente 20%, né, 30% da intensidade da luz efetiva que entrou aqui pela rede. Então é um processo que é bem eficiente, ele é bem assim predito assim pela matemática onde vão parar cada comprimento de onda, tá? Em função do ângulo assim de difração, tá? Mas o que vai acontecer praticamente é que você perde muita luz, tá? Então aqui mostra de novo o efeito, né? Por exemplo, vamos botar um feixe de luz branca, lentes colimadoras, né? Que vocês têm aqui produzindo uma linha, uma raia, por exemplo, que é só uma tira de luz. Essa tira bate na rede de difração, aí ela sofre um processo de decomposição espectral em todas as cores. Aí tu coloca um segundo colimador de posição variável aqui, né? Altura variável, e ele só vai deixar passar o comprimento de onda, tá? Que foi selecionado pela posição dele. Então existe uma relação entre o comprimento de onda e a posição dessa segunda fenda colimadora. Aí passa por um espelho, mais um colimador e um detetor que vai medir a intensidade da luz. Essa intensidade da luz pode ser convertida daí para alguma outra quantidade, tipo absorvância ou transmitância, usando a lei de Lambert-Beer, que eu vou explicar depois. Tá? Mas, tecnicamente falando, tá? O que a gente faz, por exemplo, é selecionar o comprimento de onda, tá? E coloca nessa fenda a amostra aqui. Daí a amostra vai absorver em comprimentos de ondas diferentes. Então a gente vai ter um perfil de absorção, né, variando aqui a posição para o comprimento de onda e colocando a amostra, tá? Por exemplo aqui, né, passa pela amostra e daí vocês têm que a amostra ela vai ser opticamente ativa para diferentes comprimentos de onda, dependendo do que a gente está trabalhando. Então essa é praticamente a estrutura de qualquer espectrômetro, né, moderno. Um espectrofotômetro também funciona dessa forma. Tu seleciona o comprimento de onda, tá? Manualmente, né? Espectrômetros, por exemplo, pode usar um dispositivo eletromecânico chamado monocromador, que daí seleciona com controle computadorizado. Então, em geral, aqueles espectrômetros assim de absorção que usa redes de difração e que tem um controle computadorizado aqui da posição, né, para selecionar o comprimento de onda para fazer a medida que vai passar efetivamente pela amostra. Esses são bem mais caros, assim, os computadorizados, do que os de controle manual daí, tá? Então, o princípio praticamente que rege a espectroscopia de absorção, espectroscopia de emissão, praticamente a intensidade vai depender simplesmente da probabilidade de transição nos subníveis e da abundância, tá? A concentração do gás, por exemplo. Quanto mais gás tiver, mais vai absorver, né? E quanto maior for a probabilidade, por exemplo, dos níveis eletrônicos captarem a luz, né? Obviamente essa probabilidade, se for maior, significa que vai ter mais absorção daí, tá? Num determinado comprimento de onda. A lei de Lambert-Beer, ela vem na realidade de duas leis diferentes, assim, né? Então, por exemplo, Bouguer e Lambert, tá? Eles estudaram a absorção da luz por meio de diferentes soluções, só muito tempo atrás, né?
E eles viram, por exemplo, que a razão da intensidade. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, a figura. Vocês pegam uma caixinha de vidro, coloca aqui um elemento químico, uma substância diluída, tipo, sei lá, água açucarada, tá? E passa daí uma luz que você sabe que o açúcar vai absorver. Vai ter alguma ligação química lá que vai absorver especificamente num intervalo de comprimentos de onda. Então, existe uma banda de absorção. Então, essa banda de absorção, a luz incide, né? Ela tem uma intensidade conhecida, passa por essa calda açucarada aqui e ela vai ser absorvida e passa no outro lado com uma intensidade I. Então, I é transmitida e zero é a intensidade da onda eletromagnética incidente. Nós estamos falando daquele modelo de onda eletromagnética que nós já conhecemos das aulas mais iniciais. Existe uma constante de absorção, que obviamente vai depender da estrutura molecular, né? Isso aqui pode ser determinado para substâncias, né? E a caixinha de vidro ela tem um comprimento L, então a luz que vem aqui ela vai ter que passar por um percurso L, que se chama praticamente, né, profundidade ou caminho óptico. Então, no ar ela não é absorvida, mas quando passa pela solução, o caminho óptico, que é de comprimento L, que é de sair dessa face aqui até essa outra, tá? Seria, por exemplo, a intensidade. Aumentando esse caminho, alteraria a intensidade. Então, aumentando esse caminho óptico, a intensidade da onda luminosa transmitida ela vai decrescer como uma lei de potência, tipo um exponencial. Tá? Então, se a gente definir a razão da intensidade que passa pela intensidade que entra, tá? Essa quantidade é chamada de transmitância. Em geral, ela vai ser uma potência, pode ser uma exponencial, né? Ou pode ser um expoente de base 10, né? Que vai ser menos uma constante que é K, L, né? Vezes L. Então vai ter um coeficiente de absorção aqui por unidade de comprimento. Se eu fizer logaritmo nessa expressão, eu vou ter logaritmo de t, é logaritmo de i sobre zero, ou logaritmo de i menos o logaritmo de i zero, né? Fazendo a propriedade de logaritmo de a sobre b, logaritmo de a menos logaritmo de b, igual a logaritmo decimal de 10 na KL. Logaritmo da própria base é o próprio expoente aqui, então vou ter menos KL vezes L. Tá? A recíproca aqui da quantidade que é a transmitância se chama de absorvância. A absorvância é uma quantidade adimensional, mas é um número, tá? Que pode ser ele mesmo ou logaritmo, em geral ela é dado na forma de logaritmo, tá? Que é simplesmente essa intensidade dividido por essa. Então, para saber quanto que absorveu, é essa dividido por essa. Quanto que transmitiu, é I sobre zero. Tá? Então, a absorvância e transmitância, quando uma sobe, a outra desce. Então, estão sempre antagônicas assim. Beer e Bernard, eles analisaram daí as dependências com a concentração das soluções. Então, mantém o L fixo e tu vai adicionando cada vez mais açúcar e vê o que acontece com a concentração. Tá? Com a molaridade, por exemplo, né? Ou normalidade também. Mas, em geral, a molaridade é mais usada, né? Então, a gente pega a concentração molar e vai aumentando a concentração. Também você vê que a fórmula, a expressão é mais ou menos equivalente, do ponto de vista da matemática. Mas como L é fixo agora, a gente tem o C. Então, tem uma outra constante chamada Kc. Aqui é Kl. Esse Kl não é a mesma coisa que o Kc. Tá? São duas constantes diferentes, mas são duas constantes. E C é a concentração molar, né? Então, praticamente são duas expressões equivalentes. Se nós fizermos assim, por exemplo, reunir tudo isso aqui, redefinir esses Ks como sendo a letra grega kappa, por exemplo, a gente tem um coeficiente de absorção combinado que vai caracterizar a concentração da solução que a gente conhece e o comprimento daí do caminho óptico. Então, essa lei mais completa que envolve essas duas é chamada de lei de Lambert-Beer. Então, a transmissão, que é I sobre zero, ela vai deixar de ter essa forma e vai incluir a concentração. Então, também vai ser 10 na menos, uma constante K, tá? Vezes a concentração vezes o L. Tá? Então, reunindo tudo isso aí, nós vamos ter essa expressão ali da expressão de Lambert-Beer.
Tá? Então, a gente já viu assim que existe uma absorção, quer dizer, todas as soluções assim são ativas, né? Para determinados comprimentos de onda, que vai depender do que tem de molécula dissolvida no solvente. Então isso aí praticamente permite a gente fazer muita química, né? Muita farmácia e muito tudo mais. Tá, então vamos dar uma olhadinha, por exemplo, como é que as moléculas são. Então vamos pegar assim as moléculas assim que derivam do carbono, né? Então, por exemplo, aqui tem o etileno, né? O etileno praticamente usando a hibridização sp2 do carbono, vocês vão ter elétrons do tipo sigma, que é a interpenetração frontal desses orbitais, tá? E vocês vão ter esses outros orbitais que não vão participar da ligação entre os carbonos. Então vocês têm aqui orbital sigma. Depois, quando vocês têm, por exemplo, os orbitais π, né? Os orbitais π são orbitais assim que estão fora do plano aqui de orientação das ligações, né? Então vocês podem ter orbitais tipo π, que praticamente são interações entre os orbitais p. Então os sigma são orbitais s e esses aqui, os π, são praticamente os orbitais p puros aí, tá? Aqui, por exemplo, o butadieno, né? Vocês veem assim que existem ligações sigma que são localizadas. Então isso aqui é uma coisa interessante. O que é uma ligação sigma localizada? Significa que ela só existe entre um carbono e o outro. Então vocês vejam, está localizado. Eu sei que está entre um carbono e o outro. Tá? Agora, a ligação π ela é deslocalizada. Ela não é deslocalizada que os elétrons podem estar em qualquer lugar, em cima de qualquer carbono. Aqui, por exemplo, o elétron que tiver nesse orbital vai ficar sempre entre os dois carbonos para o resto da vida. Agora, aqui, por exemplo, vocês têm essas nuvens, então tu não sabe onde é que vai estar o elétron. O elétron pode estar em cima de qualquer um desses carbonos aí. Tá? Então, lembrando que tem esse tipo de diferença sim, entre os orbitais, e isso aí pode ser observado daí usando a espectroscopia. Tá? Então, dando uma olhada no manual de Química e Física, né, que seria o Handbook, a gente pode olhar as propriedades de algumas moléculas assim, que envolvem carbonos, porque essas são as orgânicas. A gente tenta sempre, por exemplo, olhar as moléculas mais simples para depois partir para as complicadas. Então, o etano, por exemplo, que é um alcano, né, a hibridização do carbono é sp3, a distância entre carbono C e C vai ser 1,535 angstrom, né? Então, o angstrom, por exemplo, é 0,1 nanômetros. Desculpa, o 1 nanômetro é 10 angstrom praticamente. Então vocês têm aqui as dimensões do ângulo aqui, que dá 111,17 entre essa ligação aqui e a ligação do carbono com oxigênio. E aí vocês vejam, né, que à medida que tu vai aumentando as ligações, vai diminuindo a proximidade entre os carbonos. Então aqui numa hibridização sp3, tu vai ter praticamente 1,535 angstrom, né, que é 15,35 nanômetros. Aqui tu vai ter 13,39 nanômetros e aqui cada vez menos. Quanto mais próximo tiver esses carbonos, significa que a ligação é mais forte. Então aqui tem uma ligação que tem menos energia, uma energia intermediária e aqui uma ligação mais energética. E essa ligação entre carbonos, ela é bem intensa. Ela não é uma ligação fraquinha, facilzinha de romper. É mais fácil, por exemplo, tu tirar esses hidrogênios daqui usando radiação, usando uma outra técnica, e tentar romper esses carbonos aqui. Tá? É bem difícil. Então, como é que a gente sabe também, né? Se tu vai olhar um alcano, por exemplo, tá? Normalmente ele é estudado com espectroscopia de micro-ondas. O alceno, por exemplo, é com espectroscopia de micro-ondas. Agora, as micro-ondas têm menos energia do que o infravermelho. Para estudar, por exemplo, essa ligação aqui tripla entre os carbonos, tu vai precisar de espectroscopia de infravermelho. Ou seja, os infravermelhos, os fótons, né, do infravermelho, são bem mais energéticos do que o da espectroscopia de micro-ondas e não são tão energéticos
quando os fótons da banda do visual, né, dos comprimentos de onda do arco-íris, mas a gente parte para o infravermelho. Então, em geral, olhar ligações tem mais energia dentro assim desse mundo dos hidrocarbonetos, né, hidrocarbonetos vai passar praticamente a sair das micro-ondas e ir para o infravermelho, tá? Então, aqui tem alguma tabela assim, mais ou menos mostrando, né, as características de absorção. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser fazer com espectrofotometria no visual e no infravermelho, um espectrofotômetro visual, eu tenho, por exemplo, assim, né, que existem alguns comprimentos de onda máximos, tá? E existe um coeficiente de absorção também, né? Coeficiente de absorção da lei de Lambert-Beer máximo. Então aqui, por exemplo, né, se eu vou estudar alguma coisa que eu sei que eu estou procurando alcenos, é melhor tu usar ultravioleta, porque daí vai ter um coeficiente de absorção maior. Então a absorção vai ser mais facilmente detectada aqui. Tá? Agora, se tiver, por exemplo, carboxila, né, carboxila é detectado com menos intensidade, porque o coeficiente de Lambert-Beer vai ser menor. Tá? Então, veja bem, para algumas coisas, a espectroscopia de absorção para o ultravioleta, tá, realmente tem uma grande eficiência, porque a absorção vai ser tão grande, devido às ligações moleculares, que é melhor usar essa técnica. Agora, para outros casos aqui, por exemplo, já não dá mais, né? Por exemplo, esses compostos nitrogenados aqui, ó, tá? Tipo essa molécula aqui, com solvente de etanol, embora fique no visual 339 nanômetros, isso aqui é a cor azul, né? Praticamente violeta para o azul. A absorção vai ser 5, então na realidade, se eu quiser fazer essa medida aqui, eu não vou, vai ser difícil talvez de detectar. Tá? Então, compostos nitrogenados, eles não são muito bons assim de serem detectados em geral, pela espectroscopia do infravermelho. Então, vamos ver aqui, por exemplo, né, alguns exemplos de espectros, né? Por exemplo, olha, o beta-caroteno absorve bem 450 nanômetros. Então, se eu estiver fazendo um estudo da concentração de beta-caroteno numa amostra de folhas do limoeiro, por exemplo, eu obviamente vou sintonizar o espectrômetro em 450 nanômetros. Não vou usar menos que 350 e não vou usar mais que 550. Tá? Tem que usar onde realmente tu sabe que a molécula vai absorver. A cafeína, por exemplo, ela absorve bastante 270 nanômetros. Então não tem sentido eu querer usar, por exemplo, 330 nanômetros, porque aqui não tem absorção. A luz vai passar e é como se não tivesse cafeína nenhuma na tua amostra. Então, escolher o comprimento de onda, aqui aspirina, por exemplo, que é o ácido acetil salicíclico, é em torno aí de 280 nanômetros. Então, se eu quiser ver concentração de aspirina, tá, numa solução, eu não posso usar, por exemplo, 500 nanômetros, tá, porque a luz não vai absorver. Eu preciso que tenha o efeito de absorção, tá, para eu fazer efetivamente a técnica. Então, quando a gente usa espectrofotometria, que não é a espectrofotometria por infravermelho, tá? Em geral, tu tem que saber exatamente o que tu vai medir e olhar lá um livro lá, tá? Que vai te dizer exatamente qual é o comprimento de onda apropriado. Tá? E isso tem uma explicação física. A explicação, por exemplo, tem a ver com o tipo de transição. Então, se eu tiver, por exemplo, uma transição em orbital sigma para sigma asterisco, significa sigma excitado, sigma energético, ou seja, recebe o estado sigma que ele está no estado fundamental, né, que é o estado que ele de baixa energia, vai absorver daí uma radiação, né, por exemplo, uma lâmpada, daí vai passar para um estado excitado, que vai ter um elétron energético. Então, em geral, orbital sigma para cima, sigma asterisco, né, que seria uma energização do orbital sigma, a faixa de comprimento de onda ela vai ter que ser abaixo de 150 nanômetros. Ok? Então, sendo abaixo de 150 nanômetros,
é complicado isso porque o vidro absorve bastante abaixo de 150 nanômetros. Tá? O vidro não deixa passar a radiação ultravioleta. Então, o que vai acontecer efetivamente é que se tu colocar, por exemplo, essa substância, essa solução, dentro de um recipiente de vidro para botar no aparelho, o vidro vai absorver toda a radiação. Então isso aqui não é prático, tá? Por causa dessa questão das cubetas, né? Então essas ligações aqui, elas não têm interesse no ultravioleta porque tecnicamente são inviáveis. Se eu fizer qualquer recipiente de plástico orgânico, se eu fizer, por exemplo, vidro ou qualquer tipo de vidro assim, daí o próprio recipiente de vidro vai absorver toda a radiação da ultravioleta, então não se usa isso daí. Então essa transição aqui ela não é usada. Agora uma transição, por exemplo, que leve de um estado até um sigma excitado, mas que leve de outros orbitais, tá? Principalmente compostos saturados que contêm átomos com pares de elétrons não ligantes, tá? Tipo heteroátomo, né? Os aletos de alquila, ou heteroátomos tipo oxigênio, nitrogênio e enxofre, aí entre 150 e 250 nanômetros vai valer a técnica. Então fica muito bom trabalhar no ultravioleta para esse tipo de transição aqui. As transições dos orbitais π para π excitado, tá? Também vão ocorrer na mesma faixa, então dá para fazer a técnica. E de qualquer, por exemplo, elétron não ligante, né, para π excitado, que vai dar entre 200 e 700 nanômetros, ou seja, no visual. Aí essa faixa é interessante. Daqui pode colocar aromáticos, alcenos, alcinos, carbonila, amisa, compostos de nitrogênio, que são os azocompostos. Lembrando que o nitrogênio tem aquele nome antigo, em português de Portugal, o nitrogênio se chama azoto, né? Então, praticamente, compostos nitrogenados ou nitrocompostos, tu vai conseguir trabalhar. Em geral, assim, por exemplo, nitrocompostos, eles são importantes, assim, porque, por exemplo, nós vamos ver depois, né, os aminoácidos, então vai se dar uma proteína, por exemplo, as proteínas vão ter nitrogênio, não existe proteína sem nitrogênio. Então, é aí que tu vai conseguir detectar elas daí, tá? Para a gente entender, por exemplo, o espectro rotacional, uma molécula diatômica pode ser excitada da seguinte forma. Existe um centro de gravidade que passa pela molécula, tá? Passa R1 da massa maior, se R1 é menor, e passa uma distância maior da massa 2. Então R vai ser R1 mais R2, tá? E o momento angular aqui vai ser quantizado, com o número quântico, né, o número quântico de momento angular, L minúsculo. L pode ser 0, 1, 2, 3, assim por diante. Tá? E I vai ser o momento de inércia dessa molécula. O momento de inércia, então, é essa massa, né, vezes essa distância ao quadrado, mais essa massa vezes essa distância ao quadrado. Então, o momento de inércia vai depender, por exemplo, da diferença das massas e dessas distâncias. Então vai ser M1R1 ao quadrado mais M2R2 ao quadrado. Sendo que R1 mais R2 é a distância daí entre os dois núcleos, tá? Do primeiro átomo que está aqui e do segundo átomo que está aqui. Então essa rotação ela é quantizada, não vai poder ocorrer com qualquer velocidade. Então existe uma energia de ligação, tá? Essa energia de ligação, por exemplo, é que faz a molécula permanecer com essa distância média daí. Tá? E daí a gente pode ver que as energias vão ser simplesmente uma energia fundamental de rotação multiplicada por um número quântico, né? J igual a J mais 1, onde J é o momento praticamente... é o número de quantização de momento angular total da molécula. Então, praticamente aqui no caso é L e J são a mesma quantidade. Tá? Se olhar a energia potencial, porque está em equilíbrio, a energia potencial é positiva, de repulsão, passa por um estado, né, um estado aqui de mínimo, e nesse mínimo tu vai ter essa distância R de equilíbrio. Tá? Ao passo que um elétron, por exemplo, que é arrancado, né, ele simplesmente estaria fora disso, ele poderia ser arrancado e ter uma energia positiva.
Então, essas energias que são positivas significa que está dissociada a molécula. Tá? Significa que a molécula tende a se dissociar. As energias negativas significa que as moléculas tendem a se manter juntas daí. Tá? Ou seria as duas massas moleculares, M1 e M2. Então, aí no caso de uma molécula diatômica, por exemplo, tipo uma molécula tipo cloreto de hidrogênio, né, que seria o HCl, né, vocês vão ter, por exemplo, níveis rotacionais. E o HCl é a molécula padrão para entender isso, né? Então, existem níveis de rotação, tá? Que seria a rotação, a energia cinética de rotação, e existe energia cinética de vibração, porque com a vibração, tá? Por exemplo, se eu colocar essa massa 2 aqui, colocando um pouco de energia, ela pode fazer um movimento aqui de vibração, tá? Porque ela entra e sai aqui. Tá? Essa ligação ela não é rígida, ela é elástica. Então vocês podem ter aqui praticamente um movimento de rotação e um movimento, né, de vibração nesse caso. Então vocês vão ter, por exemplo, um nível rotacional com seus vibracionais e depois vocês vão ter um segundo nível rotacional com seus vibracionais. Então, transição de rotacional para vibracional pode ocorrer em qualquer lugar aqui, tá? Associado com dois níveis eletrônicos diferentes. Então, o que a gente vai enxergar, por exemplo, é isso aqui, ó, tá? Seria, por exemplo, o espectro de vibração e rotação em absorção. Então, a gente manda, por exemplo, um sinal, tá? Por exemplo, aqui no caso, uma micro-ondas, ou então uma luz, no caso aqui, uma luz infravermelha, tá? E daí, quando tem a excitação lá dos níveis, vocês vão ver praticamente a presença de picos de absorção devido ao fato de existir uma absorção rotacional e existir uma vibracional. Então, esses picos aqui de absorção são as vibracionais associadas às rotacionais daí. Tá? Associadas não, que são independentes, mas elas tendem a ocorrer simultaneamente quando a energia é absorvida por um gás assim, um gás diatômico, né? O que a gente pode perceber aqui, que é uma coisa interessante, né? Que na realidade existem dois picos de absorção. Porque existe, por exemplo, o isótopo do cloro, né? O HCl pode fazer cloreto de hidrogênio com qualquer isótopo de cloro que tiver. Então, se eu tiver, por exemplo, cloro 35, eu vou ter uma massa, por causa do nêutron que vai ter lá dentro. Tá? Se eu pegar o cloro 37, vai continuar sendo o cloro com o mesmo número de prótons, mas vai ser um núcleo mais massivo, porque vai ter um pouquinho mais de núcleos. Vão ter dois nêutrons a mais, desculpa, vai ter um pouquinho mais de nêutrons. Então, vão ser dois nêutrons a mais. O fato de ter dois nêutrons a mais, para as moléculas, significa diferença de massa e diferença de energia vibracional. Tá? Então, por isso que vai ter esses dois picos. Um se deve ao cloreto de hidrogênio, que tem o isótopo do cloro 35, e o outro vai ser devido ao cloreto de hidrogênio, que vai ter o isótopo do cloro 37. Tá? Então, vocês vão ter aqui ó, um nível P, né? Com um nível vibracional, e depois vão ter o outro, e superpostos, rotacional. E superpostos a isso, vocês vão ter todos os níveis vibracionais. Tá? E vai ter diferenças de massa na absorção, porque vai depender da distribuição de massa. Então, se tiver nêutrons a mais no núcleo do cloro, isso efetualmente vai mudar o momento de inércia, né? Porque o momento de inércia é a massa do primeiro íon vezes a posição dele ao centro de rotação ao quadrado, mais a massa do segundo hidrogênio com respeito à rotação ao quadrado. Então, como o hidrogênio vai ser um próton praticamente, qualquer variação de massa vai ser devido aos isótopos do elemento químico mais massivo, que no caso é o cloro. Tá? Daí as moléculas podem ter diferentes conformações, né, e vão ter momentos de inércia diferentes. Então, na prática, quando chega nesse ponto, se a molécula não for diatômica, ela vai ter uma propriedade chamada tensor de inércia. Então, o tensor de inércia é que vai me dar a distribuição, tá, das massas com respeito ao eixo de rotação. Tá? Então, isso aqui é uma análise bem mais complicada, mas normalmente se deve
para moléculas triatômicas ou moléculas tetatômicas também. Tá? Aí, dependendo do... Se a gente coloca o eixo de rotação, né, a gente pode ter os momentos de inércia com respeito a esse eixo de rotação. Então, em geral, se o momento de inércia na direção, sei lá, isso aqui seria o equivalente a um XYZ com respeito ao eixo de rotação. Se tiver, por exemplo, os momentos de inércia em todas as direções o mesmo, a molécula ela é esfericamente simétrica e vai se comportar como um rotor esférico. Tá? Ela vai girar como se fosse uma esferinha. Então, por exemplo, a molécula aqui do metano, né? ISF6, né? Algumas moléculas que são lineares, elas só giram no plano XY, seja B e C, e no eixo Z ela não gira, tá? Por causa da simetria. Então, daí, por exemplo, oxigênio e nitrogênio, que são moléculas lineares, né? A baixa temperatura, o oxigênio molecular e o nitrogênio molecular, elas vão ser moléculas que se comportam como se fosse um fio que só gira ao longo de duas direções, não gira na terceira, porque a dimensão é desprezível, né? Aí vocês podem ter a questão da rotação com uma molécula que tenha momento prolado, tá? E momentos oblados daí. Então pode ser prolado com respeito ao eixo Z, oblado com respeito ao eixo Z. Então bem aquela classificação de prolado e oblado que eu tinha explicado para o momento quadripolar dos núcleos, lá quando eu falei da ressonância magnética. Só que agora não é momento quadripolar e núcleo, agora é questão de prolado e oblado com respeito à distribuição daí da distribuição espacial daí dos átomos da molécula. E depois, como é a maioria dos casos, existem rotores que são totalmente simétricos, quando tem todos os momentos de inércia diferentes. E aqui tem um exemplo dele. A água, por exemplo, é um rotor totalmente assimétrico. Tá? Bom, nesse ponto, a gente pode fazer uma pausa, tá, para tentar se localizar assim nesse espectro todo aí que eu falei, né? Então existem rotações vibracionais, existem translacionais, tá? Mas mais tarde o que se viu com o advento assim do estudo de moléculas mais complexas é que tem muito mais coisa. Então, por exemplo, existem as translações de rotação, existem as transições devido a diferenças de níveis de vibração, existem as transições eletrônicas de camada externas, que daí é aquela que eu já tinha mencionado antes, no caso do hidrogênio, né? E existem as transições de camadas eletrônicas internas, tá? E isso aí, obviamente, envolve energias diferentes. Por exemplo, fazer uma molécula girar precisa de bem menos energia do que para fazer ela vibrar. Para fazer ela vibrar, precisa de menos energia do que arrancar os elétrons mais externos. Para eu arrancar elétrons mais internos, eu vou precisar dar mais energia ainda. Então, na prática, a energia, tá, ela vai cair nessa direção, ela vai aumentar nessa direção, e normalmente a conversão espectroscópica é que a gente converte, por exemplo, essa energia, tá, não usando o comprimento de onda em nanômetros, mas sim usando o 2π sobre o comprimento de onda, que é o número de onda. Lembra da onda eletromagnética, por exemplo, né, que o comprimento de onda vezes a frequência é a velocidade da luz. A frequência é o 2π vezes 2π sobre a frequência angular. 2π vezes a frequência angular. Se nós pegarmos, por exemplo, o número de onda, que K é 2π sobre o comprimento de onda, vocês podem pegar e simplesmente colocar isso, tá? Essa dimensão, por exemplo, para ficar em centímetros. Então, tu pega o comprimento de onda em centímetros, divide 2π pelo comprimento de onda em centímetros, e daí vocês vão ter outros tipos de números, vão ter números maiores aqui. Entendeu? Se eu fizer logaritmo dessa escala de número de onda, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então eu vou ter números melhores que podem ser trabalhados. Tá? Então, colocando a energia como um número de onda,
energia HF, que é HC sobre lambda, né? Que é o comprimento de onda. Colocando esse comprimento de onda aqui, vocês podem obter daí essas energias daí, tá? Nessas novas dimensões. Então, espectroscopia de infravermelho vai botar muito assim no eixo horizontal. Em vez de botar o comprimento de onda em nanômetros, vai colocar o comprimento de onda em centímetros na menos 1, tá? Que mais ou menos corresponde aqui, né? Então, por exemplo, 1 nanômetro de comprimento de onda corresponde a 10 na 7 centímetros na menos 1. 10 nanômetros vai corresponder a 10 na 6 e assim por diante. Tá? Então, é uma outra nomenclatura que aparece daí. Então, 10 na 5 nanômetros corresponde a 10 na 2 centímetros na menos 1. Vocês vão ter as microondas com as suas transições rotacionais. Os vibracionais a gente vai enxergar no infravermelho. Então, o infravermelho enxerga a vibração de molécula, praticamente, basicamente. Tá? Também vai enxergar, por exemplo, todas as formas de vibração que tiver, tipo uma torção, tipo um alargamento, tipo uma variação de tamanho, tipo uma separação entre átomos, assim, que pode acontecer, né? Qualquer oscilação nisso aí vai ser captada pelo infravermelho. O visual vai olhar, por exemplo, elétrons de camadas mais externas, e ultravioleta, elétrons de camadas mais internas. Só que esse aqui não tem objetivo, que normalmente ultravioleta e raio-x é destrutivo para a amostra. Tu acaba destruindo a molécula. Então, praticamente, tu está limitado aqui, ó, de 10 na 2 e 10 na 5. Se for maior que 10 na 5 centímetros menos 1, a energia em termos de número de onda, a onda praticamente vai destruir com a ligação da molécula. Então, aqui não dá para usar. Essa parte aqui não dá para usar para moléculas que têm de interesse na farmacologia. Agora, por exemplo, se eu quiser detectar um metal, né, pegar, por exemplo, assim, eu quero saber se meu anel é de ouro puro, aí eu vou usar a espectroscopia de raio-x, a fluorescência de raio-x, que daí eu consigo enxergar, no caso, o ouro, né? Consigo verificar se tem ouro, se tem cobre, se tem platina, o que tiver misturado lá, né? Porque daí praticamente eu não faço a destruição, tá, da joia daí no caso, tá? Mas aqui ultravioleta, por exemplo, tu já tende a destruir, né, ligações químicas, tá? Então esse gráfico mostra onde nós estamos. Então se eu quiser olhar elétrons mais ou dois elétrons mais energéticos, voltando àquela apresentação do descarga elétrica do gás hélio lá que mostra as linhas. Então, olhando 2 elétrons energéticos, 3 elétrons mais energéticos, aí é visual e um pouco de ultravioleta. Agora, se eu quiser preservar a molécula, não mexer com os elétrons delas e olhar o corpo da molécula, tá? Aí eu vou para vibracional daí, tá? Bom, então, já dentro desse aspecto, né, a gente pode comentar sobre o princípio de Franck-Condon, né? Então, o que diz esse princípio, né? Certas transições verticais correspondentes a nenhum deslocamento nuclear durante uma transição eletrônica têm uma probabilidade mais alta de ocorrer, tá? Então, se não mexer, por exemplo, na parte mais interna, existe uma chance maior que isso ocorra, tá? Interna da molécula. Então, esses valores mais prováveis da função de onda que representa o orbital, ela cai muito em distâncias próximas à separação de equilíbrio. Por consequência, o valor de energia associado ao nível vibracional do estado excitado eletrônico, com a máxima probabilidade de ocorrência, é aquele com o valor mais elevado da função de onda, associado aos modos vibracionais, ou seja, o próprio ponto de equilíbrio R0, que é a distância média de separação de equilíbrio de dois núcleos atômicos próximos. Tá? Portanto, o princípio de Franck-Condon também requer que as transições para outros níveis vibracionais terão probabilidade bem menor de ocorrer e o espectro resultante da banda de absorção será uma sucessão de picos de absorção do tipo vibracional eletrônica, então vai ter uma transição de elétrons junto com transições vibracionais, porque lembra daqui da parte anterior, tá? Praticamente existe um ponto aqui, existe um intervalo aqui, que tu pode mexer tanto com vibração quanto elétron. Tá? Existe um ponto assim onde praticamente os dois efeitos podem acontecer.
Então, o princípio de Franck-Condon, ele vai pegar essa fronteira do infravermelho com visual e vai te definir o que vai acontecer ou não, tá? E essa fronteira do visual com infravermelho é uma banda relativamente larga, assim, né? Não é uma banda muito estreitinha, não, tá? Banda que pode ser, inclusive, estudada usando experimentos, né, ajustes experimentais adequados. Então, continuando, só para terminar o conceito, né? Então, esses picos de absorção que são vibracionais e eletrônica, que são os vibrônicos, eles consistem, né, nessas bandas de largura reduzida e comprimento de onda. O que isso significa na prática? Não entendi nada. Bom, se tu não entendeu nada, não tem problema. Então, vamos ver o que isso significa. Então, simplesmente associar o princípio ao que tu vai enxergar. Então, aqui, por exemplo, o que isso significa? Nesse item A, por exemplo, digamos que eu pegue, por exemplo, o cloreto de hidrogênio, que é um gás. Tá? HCl não é ácido clorídrico, é cloreto de hidrogênio, é um gás. Ele vai virar ácido clorídrico quando colocar na água, daí fica um ácido de arrênios daí. Então, por exemplo, se vocês tiverem alguma coisa que tiver num meio gasoso de baixa densidade, tá? Vocês vão ter a sucessão de bandas a sucessão de picos vibracionais com os picos eletrônicos, tá? Então vocês vão ter praticamente linhas espectrais que praticamente definem melhor os comprimentos de onda, entendeu? Então, não entendeu. Então, praticamente assim, ó. O que vai acontecer na molécula quando ela estiver produzindo radiação, tá? Vai ser o fornecimento de radiação eletromagnética de cores bem definidas, tá? Ou seja, acaba uma cor, não tem emissão, começa outra. Começou a emissão, acaba a emissão, começa outra. Depois acaba a emissão, começa outra, acaba a emissão, começa outra, assim por diante. Mas na medida que a gente tiver meios com densidades mais altas, ou seja, a gente sai do gás e vai parar no líquido, quando eu tiver as moléculas no meio líquido, vai existir colisões entre elas. Então, o fato de existir colisões entre elas, tá, redistribui a energia e vocês começam a ter uma suavização das linhas eletrônicas, entendeu? Aqui vocês tinham linhas de absorção eletrônicas bem pronunciadas em comparação com as vibracionais, mas quando era gás. Aqui, quando é líquido, ok, um líquido ou um gás, por exemplo, de mais alta densidade, quase virando líquido, as colisões entre moléculas diminuem a intensidade e criam uma banda mais extensa, por causa da redistribuição da energia. Se o meio tiver muita densidade, por exemplo, assim, o ácido clorídrico, que daí é o HCl, em hidrogênio, essas transições vibracionais, elas praticamente vão acabar virando bandas. Então veja que esses picos desaparecem e existe uma suavização. Tá? Então, o que vocês têm efetivamente é que quando tiver uma amostra líquida, essa amostra líquida vai aparecer como uma banda contínua aqui, ó. Tá? Ao passo que se colocar essa molécula no estado gasoso, ela vai começar a apresentar essas linhas mais proeminentes, ok? Então essa passagem, assim, essa suavização é o fato de estar trabalhando com a amostra líquida, que é praticamente o que todo mundo no setor químico e farmacêutico faz. Dilui lá um aminoácido, por exemplo, num solvente e coloca no espectrômetro. Então, na prática, sempre vai ser bandas assim que a gente vai trabalhar no espectrômetro. Então isso é explicado pelo princípio de Franck-Condon. Tá? Então, para uma transição vibracional ser vista no infravermelho, ela tem que ser devido a uma transição dipolar que seja mensurável. Tem que ter uma variação de dipolo elétrico. E esse momento de dipolo elétrico tem que mudar à medida que a vibração das ligações químicas ocorre. Então, por exemplo, se eu pegar oxigênio molecular, que seria O2, tá?
não existe um momento de dipolo, ela é uma molécula apolar. Então essa molécula apolar não vai ter transição que permita a absorção vibracional da radiação infravermelha. Agora, monóxido de carbono, cloreto de hidrogênio, tá? Tudo isso vão ter diferenças de eletronegatividade, tá? Entre os dois átomos que constituem essa ligação. Tá? Então vai ter um espectro vibracional que vai poder ser evidente no infravermelho. Água, por exemplo, é oxigênio com dois hidrogênios. Então, como tem momento dipolar e o momento dipolar da água é alto, ela vai ter bandas muito extensas de absorção no infravermelho. Então, a água, por exemplo, absorve calor, que é uma beleza. Tá? Se tiver um satélite, por exemplo, com uma câmera infravermelha, quando ela focalizar um rio ou um lago, simplesmente o lago e o rio vão estar pretos, tá? Porque não vão estar emitindo radiação nenhuma, porque a água vai tender a absorver praticamente toda a radiação solar do infravermelho. Tá? Muito bom, quanto mais polar a molécula, mais as transições vibracionais vão funcionar. Então aqui eu tenho, por exemplo, a fonte, né, de luz, passa por um monocromador. Aí eu tenho um divisor de feixe, coloco, por exemplo, uma célula de amostra, uma célula de referência, a célula da amostra que eu quero medir, né, a substância, e a célula de referência, aquela que tem a substância que eu quero medir, só que no estado puro. Né? Então, por exemplo, assim, eu quero medir a quantidade de albumina no plasma sanguíneo. Eu tenho que ter uma referência padrão de concentração de albumina que não é de sangue. É uma solução padrão que é comprada. Aí tu coloca a solução de referência, que tu sabe qual é a concentração. Tu coloca a solução do sangue, regula o comprimento de onda usando o monocromador para que passe exatamente o comprimento de onda do máximo de absorção da albumina, que daí todo mundo que trabalha com espectrofotometria na parte de análise de compostos biológicos sabe. Aí tem os sensores aqui, que são sensores de luz, né? Esses sensores de luz aqui, que pode ser multiplicadores, pode ser células semicondutoras, pode ser várias coisas, né? Existe um circuito que faz a diferença. Então, fazendo a diferença da amostra para referência, tu vai ter o espectro daí. Né? E aí vai ter a espectroscopia de absorção daí. Tá? Que daí pode ser convertida, daí usando a lei de Lambert-Beer, numa escala de contagens arbitrárias de um sensor luminoso, vai transformar isso aí em concentração. Concentração, sei lá, miligramas por mol, gramas por litro, né? Enfim, várias coisas daí, tá? Pode ser feitas. Então, cromóforos são grupos funcionais de poucos átomos que possuem um espectro dentro de uma molécula, claro, né? Sempre dentro de uma molécula maior, que possuem um espectro de absorção eletrônica característico. Então, pela obtenção de espectros de absorção eletrônicos, pode-se identificar a presença de cromóforo em uma determinada amostra. E são os cromóforos que vão te dar informação sobre o que está na amostra. Ou de usá-los para determinar a concentração de uma molécula conhecida dentro de uma amostra. Então, o que é um cromóforo? Vamos pegar um exemplo, a carbonila. Tá? A carbonila é um carbono com uma ligação, né, π-sigma com oxigênio e duas ligações praticamente sigma. Tá? Esse cromóforo, o que se sabe é que em aproximadamente 155 nanômetros, ou seja, ultravioleta, existe uma banda de absorção que vai ser devido à interação dos orbitais π e π asterisco, tá? Enquanto que as transições eletrônicas em orbitais sigma, sigma asterisco, elas são bandas mais alargadas encontradas ao redor de valores de energia mais altos. Na carbonila, os orbitais sp2 híbridos de oxigênio e carbono se combinam formando a ligação sigma e sigma asterisco, tá? Onde o orbital sigma é ligante, enquanto que o orbital sigma asterisco é o antiligante, que é indicada pelo símbolo asterisco, né? Ligante e antiligante, usando a teoria, né, do orbital molecular, né? Que você vê normalmente em química inorgânica. Enquanto isso, os orbitais 2p do carbono e do oxigênio são perpendiculares ao plano da carbonila, se combinam para formar os orbitais π, tá? E π asterisco, π ligante e π antiligante.
O que que significa isso, né? Olhando no espectro, tá, da acetona, vocês enxergam isso aqui. Então existe uma banda aqui devido ao PIP asterisco e a outra banda do sigma asterisco por causa do sp2 híbrido. Tá? Então tem um espectro característico. Então olhando esse espectro, por exemplo, de 80 a 30 vezes 10 a menos 3, né, centímetros, no 10 a menos 3, vocês podem praticamente verificar, tá? Medir a energia da ligação ou verificar que tipo de ligação tem. Tá? Então, é muito útil assim a espectrofotometria varrendo, de varredura. Se vocês estiverem com espectrofotômetro comum, vocês vão ter que ir ali regulando manualmente e fazendo a medida de absorção. Ok? Mas se tiver algum sistema mais automatizado, usando, por exemplo, transformada de Fourier, usando um espectrômetro mais caro, ele faz a varredura direta automático para vocês. Funciona mais ou menos assim, né? Quanto mais dinheiro tu tiver, menos trabalho tu passa no aparelho, né? Tu pode fazer espectroscopia de moléculas, espectroscopia não. Pode fazer fotometria de moléculas orgânicas, gastando ali, sei lá, com um aparelho de 15 mil reais, mas daí tu vai ter que fazer tudo manual. Mas vai conseguir fazer o artigo científico sem problemas. Então aqui, por exemplo, né, tem o exemplo da absorção eletrônica aqui da lisina. E eu preciso chamar atenção nessas soluções assim, porque molécula orgânica ela é muito sensível à acidez do meio, tá? Então, dependendo do pH do meio que ela tiver, ela vai ter um comportamento. Então, esse é o problema de enzimas orgânicas para estudar, é que elas têm que ser medidas num pH específico e tem que ser medidas numa temperatura específica, porque a ação enzimática depende muito de temperatura e pH. Tá? Então, por exemplo, a poliL-lisina, por exemplo, em solução aquosa, tá? Ela vai ter assim, ó, ela vai ser vai ter uma aparência de molinha aleatória na configuração em pH 6, vai ter uma aparência de uma hélice alfa em pH 10.8 e vai ter uma aparência de fita beta em pH 10.8 a 52 graus. Então, mantendo o pH e aumentando a temperatura, muda a conformação da molécula. Tá? E toda vez que mudar a conformação da molécula, vocês vão ter, né, um espectro de absorção que vai ter uma característica diferente. Tá? Porque a conformação vai dar energia, a energia vai dar o fenômeno vibracional daí ocorrendo em frequências diferentes. Então, enfim, existe uma absorção de luz pela amostra, né? Lembrando lá o esquema de medida pela lei de Lambert-Beer. Essa absorção da luz pode provocar, por exemplo, excitação eletrônica ou excitações de níveis vibracionais. Existem também mecanismos moleculares de dissipação. Tá? Os mecanismos de dissipação vão depender da frequência dessa luz que vai ser absorvida. Vai depender da energia desses fótons que vão ser absorvidos pela molécula. A dissipação pode ser mecanismo radioativo ou pode ser mecanismo não radioativo. Ou seja, a molécula pode absorver essa luz e reemitir outra. Então é mecanismo radioativo porque a molécula começou a produzir luz. Essa luz, por exemplo, pode ser de dois tipos. Pode ser uma fluorescência e pode ser uma fosforescência, que vai depender de que elétron mais externo vai estar fazendo isso. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, uma luz vai produzir fluorescência, que é fosforescência, que também vai produzir luz. Então, esse fenômeno de dissipação por mecanismo radioativo, ela pega essa luz que é absorvida e converte na luz molecular. Então, simplesmente faz uma translocação de comprimento de onda. Então, pega, por exemplo, um fóton aqui absorvido que tem HNI, de energia, e transforma num HNI'. Tá? Esses são mecanismos de absorção de luz tipo radioativo. Pegou uma radiação, emitiu outra.
Os mecanismos não radioativos, eles podem praticamente ter esses dois sistemas mais complexos, né? Onde a molécula, por exemplo, ela vai absorver a luz, mas ela não vai emitir outra luz. Tá? O que a molécula vai fazer é o seguinte, ela vai absorver a luz e pode entrar num estado singleto ou tripleto e produzir uma ação química. Ela pode dar uma reação química induzida pela luz. Então entra, por exemplo, energia luminosa HNI e existe uma variação de energia livre de Gibbs, que praticamente é aquilo que determina a ordem das reações químicas. Tá? Então, o mecanismo não radioativo é quando vocês pegam a luz e essa luz produz uma reação química. Entenderam? Exemplo disso, né? Pegar, por exemplo, assim, ó, pega o plástico, uma sacolinha de plástico PVC do supermercado e deixa lá a exposição ao sol. O sol passando todo dia vai esquentar e vai produzir luz ultravioleta, vai mandar luz visual infravermelho e vai passar por um processo de bombardeamento contínuo. Então, eventualmente, esse plástico aí vai se fragmentar e vai se degradar, tá? Porque tem a conversão da luz solar no material do plástico para ação química daí. Vai ter uma reação que vai destruir a estrutura praticamente. Depois vocês têm a conversão interna e cruzamento intersistemas, que praticamente faz calor. Então, absorvendo a luz, vocês podem ter uma uma ação molecular no sentido de esquentar o meio que ela está. Tá? Isso se chama conversão interna de energia daí. Então, esses são os principais mecanismos, tá, de interação de luz com molécula. Tá? Então, tu pode produzir reações químicas, tu pode produzir calor ou pode produzir luz-luz. Então, esse luz-luz, tá, é praticamente o que a gente interessa. Então, são ondas eletromagnéticas de uma frequência sendo convertidas em outras aí. Então aqui tem, por exemplo, a definição dos overtons, né? Então a química básica nos ensina, né, que um átomo produz 3 graus de liberdade, que são as transações ao longo dos 3 eixos de um sistema coordenado. Os graus de liberdade são conservados quando um átomo se torna parte de uma molécula, embora o tipo do grau de liberdade mude. Isso ocorre porque ela apresentará 3 graus de liberdade como um todo e 3 graus de liberdade rotacionais. Tem que pensar um pouquinho nisso. Tá? Os graus de liberdade remanescentes serão internos e são expressos em termos das coordenadas do centro de massa da molécula. E cada grupo funcional apresentará seus modos de oscilação vibracionais característicos. Sim, né? Por exemplo, a ligação carbono-oxigênio-carbonila tem uma frequência característica de 1700 cm-1, enquanto que um grupo NH, né, apresentará 3.700 cm-1. Então são dois números diferentes. Dois números diferentes correspondem a dois pontos diferentes do espectro, então eles podem ser distinguidos. Na prática, percebemos que essas energias ocorrem na banda de infravermelho do espectro eletromagnético, e os núcleos dos átomos são os que oscilam ao redor de uma posição de equilíbrio. Bem aquilo que eu falei antes, né? Mas o que é um overton? O overton é assim, ó, são transições de absorção devido a transições vibracionais a partir de um estado fundamental de vibração dado por um número quântico Ni igual a zero até Ni 2, 3 e 4. Tá? Enquanto que as transições vibracionais, tá, elas ocorrem entre Ni 0 e 1. Ou seja, as transições vibracionais elas são de dois níveis fixos, mas existem transições de absorção que vão ser múltiplos disso aí. Tá? Então são os overtons. Todo mundo sabe que a partir da mesma corda do violão tu produz notas diferentes, dependendo como tu trabalha essa corda. Né? São overtons, seriam harmônicos. Né? Podem ocorrer também bandas de combinação que resultam de dois ou mais modos vibracionais, sendo excitados ao mesmo tempo, além de bandas de diferença, cuja frequência central será a diferença de dois modos característicos de vibração. Em resumo, aqui vocês têm exemplo de overtons, né? Então, por exemplo, o mesmo OH, né, hidroxila, pode ter uma frequência sem ligação e a outra, tá?
ou pode ter outras duas quando tiver ligado, né? Então, praticamente, vocês vejam que a mesma molécula ela pode colocar as frequências em diferentes posições. Tá? E normalmente, quando a molécula é mais complicada, a gente chama isso de vibrações esqueletais. Para comprimentos de onda acima de mais curtos que 4.000 nanômetros, basicamente, vocês vão ter a absorção devido à água. A molécula de água absorve e tem uma banda bem larga, porque ela é muito dipolar. Agora, para comprimentos de onda, por exemplo, mais longos que 5.000 nanômetros, tá? Continua tendo absorção por água. Tá? Então, na prática, a água vai absorver bastante, praticamente em tudo, toda a região que interessa. Tá? Em cima desses overtons e banda de combinação. Tá? Pode ser que aqui tenha pouco menos absorção de água, mas as moléculas de interesses, que é o OH e NH, tipo assim, isso aqui vai estar em álcool, isso aqui vai estar, por exemplo, o NH vai estar muito em aminoácido, ou seja, proteína. Tu vai estudar aminoácido e proteína, cai os overtons em região de absorção de água. Aqui, por exemplo, COCN, tá? Isso aqui praticamente são compostos carbonados. Também os overtons vão cair em regiões de absorção por água. Então, a água, por exemplo, para estudar, por exemplo, substâncias químicas que têm interesse na área da saúde, tá? A água é um veneno, tá? Ela interfere muito na técnica assim, de absorção. Então a gente tem que remover a água. Então a maneira de remover a água é fazendo a amostra como se fossem filmes finos, né? Por exemplo, tu pega uma lâmina assim de vidro ou de quartzo e simplesmente tu deposita em cima a solução que tu está trabalhando e desidrata isso. Então fica aquele vidro com aquele pozinho em cima. Aquele pozinho não vai sofrer absorção de água porque tu desidratou, aí tu vai conseguir enxergar os overtons. Tá? E o nome dessa técnica se chama método de preparação de amostra por biofilme anidro. Tá? Então aqui basicamente resume o que eu falei, né? A água é um ótimo solvente biológico, mas ela não pode ser usada como solvente para espectroscopia infravermelha, porque ela absorve a radiação eletromagnética em posições similares àquelas dos principais grupos funcionais usados, né, na identificação das biomoléculas, que são esses aqui, ó. Então, esses aqui que têm interesse vão estar em regiões aonde a água absorve, e esses aqui também vão estar em regiões aonde a água absorve mais. Então, tem que tirar a água para isso, tá? Tem que tirar a água para poder fazer espectroscopia. Então, para tanto, a gente produz filmes assim moleculares anidros, tá? E a espectroscopia ela sempre é feita aqui sem solvente, diferente do ultravioleta que tu faz sempre com solvente. Ou pelo uso, né, do deutério, né, que é a água, por exemplo, deuterada. É aquela água que em vez de ser H2O, né, que seria um próton, oxigênio, próton, é próton neutro, oxigênio, próton neutro. Tem um neutro a mais. Então é o solvente deuterado, que também se usa na ressonância magnética. A presença desse neutro, né, no átomo de hidrogênio, ele vai mudar o momento de inércia, vai deslocar a absorção do solvente para mais longe da banda do espectro de interesse. Tá? Então, ele vai deslocar, vai ter absorção devido à água deuterada, né, água pesada, só que isso aí vai ser deslocado e vai ficar longe da onde vai ocorrer, né, da banda onde vai ocorrer os overtons daí. Tá? Dos radicais orgânicos de interesse. Então a ideia em espectroscopia é, via de regra, usar um solvente ou uma técnica que não tenha propriedades ativas de emissão e absorção de radiação no intervalo de comprimento de onda, tá? Que era um problema similar da ressonância magnética. Então joga a absorção do solvente fora da onde estiver. E a maneira de fazer isso é trocando os hidrogênio por deutério ou fazendo biofilme anidro daí, sem a presença de água, para evitar essa contaminação espectral. Aqui vocês têm, por exemplo, no caso, se eu estiver observando uma estrutura microscópica e quiser saber o que tem dentro dessa estrutura, existem microscópios que são acoplados com os espectrômetros.
Aí tu focaliza o que tu quer. Se quiser olhar, por exemplo, um micro-organismo, manda uma radiação, né? Manda uma luz em cima, daí vai ter aquele efeito de conversão luz-luz. Aí vai ser produzido daí o infravermelho, que vai entrar no aparelho para ser detectado. Tá? Então o microscópio adaptado para o infravermelho daí. E os modos, além das vibracionais, vão ser estiramento, né? Então, por exemplo, tem um átomo aqui, né? Estiramento é quando um outro átomo vai, né, para frente e para trás aqui, ou ele sofre uma variação de comprimento devido à absorção da energia. Vai ter uma dobra coplanar, ou seja, como se fosse uma tesoura, né? Os dois átomos vindo na mesma direção quando a tesoura fecha, ou sendo colocados para fora. Tá? Obviamente, mudando o ângulo também muda a radiação. Mudando o ângulo muda a configuração energética, isso aí pode ser visto. Ou então dobra para fora do plano. Isso aqui, no caso, seria uma rotação. Tá? Esse aqui vem na tua direção, para cima do plano do vídeo. Esse aqui pode vir na mesma direção. Ou então uma numa direção e outra na direção oposta. Então, uma rotação. Ou os dois vêm na tua direção, ou os dois vão em direções opostas aí, que são as dobras fora do plano. Tá? Então, todos esses estiramento, dobra coplanar e dobra fora do plano, envolve quantidades de energia que vão produzir fótons que vão ser captados na banda do infravermelho, em banda do infravermelho, né? Próximo daí, near infrared. O que você pode fazer também, né, é verificar, fazer a deconvolução do perfil espectral em diferentes estruturas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ribonuclease S, né, que tem praticamente estrutura de faixa, de mola beta, de hélice, tá? Hairpin seria, no caso, hairpin seria suspende de prender cabelo, né, em inglês. Uma terminação C, então cada, por exemplo, estrutura dessas, tá, vai ter uma característica, né, vai ter uma variação de torção, de comprimento, etc., que é característica da distribuição energética das ligações. Então, tu pode pegar uma banda, por exemplo, simular a molécula e verificar que o que tu está enxergando numa banda maior é a superposição, tá, de contribuições de absorção de diferentes pontos daí. Tá? Então isso se chama decomposição espectral em diferentes estruturas. Então isso aqui é bem complexo de fazer daí, mas é factível daí. Saber quem produziu o que, né, no espectro infravermelho. Então aqui praticamente pensando agora na farmácia, né, como análise de alimentos ou então análise de produtos orgânicos, né? A farmácia trabalha muito com alimentos, então obviamente tem que conhecer um pouco dos ácidos graxos, que são as gorduras, e os aminoácidos. Então praticamente os açúcares, os álcoois, os aminoácidos, as gorduras, tá? Que são praticamente os produtos de interesse no setor farmacêutico, na perfumaria, né, na produção daí de óleos essenciais, né? Então, óleos essenciais para exportação, que são a matéria-prima para várias outras produtos industriais, que também os farmacêuticos fazem análise, né? Então, a gente percebe, por exemplo, se eu tiver um álcool, ele vai ser OH, né, praticamente. Se eu tiver, por exemplo, um aminoácido, né, são os aminoácidos essenciais, né, tanto os apolares, os mais ácidos e mais básicos. Então, esses aqui são os apolares. Aqui são os aminoácidos essenciais ácidos, os aminoácidos essenciais básicos e os aminoácidos essenciais polares, tá? E aqui estão praticamente, né, todos eles vão ter, né, esses, né, NHs aqui, ó. Sempre vai ter um nitrogênio junto com um ou dois hidrogênios, tá? Agora aqui, por exemplo, vocês vão ter os ácidos graxos saturados, insaturados, que vão ser praticamente cadeias carbônicas, tá? Então, cadeias carbônicas, CH, tá? Aminoácido de gordura, NH, NH2, ou então álcoois, né, OH, por exemplo, né, que são praticamente álcool, está sempre junto com açúcar.
vão ocorrer em bandas diferentes. Então, de 1900 a 2000 nanômetros eu vou ter OH, de 2100 a 2200 nanômetros, que são as proteínas e os aminoácidos, né, que eu falei agora há pouco, e CH, que são em gorduras, amidos, fibras, cinzas, açúcar também. Tá? OH é mais umidade, álcool, açúcar. Vocês veem que se eu fizer uma espectroscopia aqui eu tenho comprimento de onda, né, em nanômetros, vocês veem que eu vou ter bandas de absorção para cada um deles, que caem em regiões diferentes. Então, a técnica de espectroscopia de infravermelho, ela vai pegar, e dependendo qual desses aqui que vocês vão, molécula que tiver isso que vocês querem trabalhar, tá? Vocês vão enxergar em lugares diferentes. Então, dependendo, né, do que tu quer trabalhar, aqui vai ser a banda aonde tu vai detectar essa absorção. E são bandas bem diferentes. Então, esse que é a beleza, por isso que a natureza fez essa técnica funcionar. Que se isso aqui não funcionasse, não conseguisse separar as moléculas pelos grupos funcionais que ela tem em diferentes bandas de emissão com respeito às ondas eletromagnéticas do infravermelho, eu não ia conseguir fazer bioquímica. Tá? Não ia existir bioquímica. Mas aqui existe. Aqui tem uma tabela mais completa, né, mostrando mais coisas, né, vocês veem aí que realmente vários radicais orgânicos eles vão cair em regiões diferentes do espectro. Aí vai depender dos teus objetivos científicos para saber aonde sintonizar o comprimento de onda e trabalhar exatamente aonde, dependendo do que vocês vão trabalhar. Tá? Então, isso aqui é um detalhe interessante da técnica. Então isso conclui daí toda a análise assim que alguém tem que fazer sobre espectroscopia de absorção vibracional, tá? Ou espectroscopia eletrônica, mas principalmente mais a vibracional, porque tem mais interesse na bioquímica de hoje o infravermelho do que o ultravioleta, embora o infravermelho são equipamentos bem mais caros. Daí precisa de um laboratório mais sofisticado. Mas a rigor, né, vocês ficam tranquilos daí, porque sabendo entender vibrações de moléculas, torções, etc., vocês podem identificar diferentes produtos daí, e na prática, no laboratório, é só questão de trabalhar com o equipamento, com as configurações corretas. Então, praticamente era isso, né, por hoje. Né, um grande abraço para todo mundo, estudem bastante, né, deem uma olhada naqueles livros lá que eu postei no começo, tá, porque a informação é extensa e as aplicações também industriais e no setor farmacêutico, alimentos, produção, né, cosméticos, perfumaria, óleos essenciais e tudo mais, né, produção de óleos essenciais para fins farmacológicos, isso é imenso, extenso, tá? E tem muito campo de pesquisa ainda pela frente nos próximos anos. Abraço para todo mundo, fui. Tchau, tchau, tchau.